ou ia contra, né, as leis que regiam a medicina, né? Muitas coisas foram declaradas milagres por causa dos feitos, né, de Jesus e o médico que fazia parte da equipe de Jesus participando, ou seja, presenciando e testemunhando que realmente tudo o que acontecia era milagre. Mas o doutor Lucas deixou registrado aqui no capítulo 16. Abra comigo Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler. Hoje nós vamos falar do rico e do Lázaro. Nós vamos falar dos dois extremos, né? A riqueza em abundância, o luxo em abundância e a miséria também em abundância ao extremo. Nós vamos entender o que significa isso. Lucas, capítulo 16, vamos ler a partir do versículo número 19. Adriana Alves chegou aí, seja bem-vinda. Todos que chegaram e eu não disse, não citei o nome, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Lucas 16, versículo número 19. Título do texto, Palavras de Jesus, a parábola do rico e do Lázaro. Ora, versículo 19. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos e, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E mais, olha só. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu é atormentado. E disse, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Vamos lá. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite, nos reunimos, papai. Como sempre, o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos para estudarmos, para meditarmos, para falarmos da tua palavra. Então, meu Deus, fique conosco nesta noite, nos abençoe, papai, com a sabedoria,
com a instrução do teu Espírito Santo, e que a tua palavra seja, Pai, a palavra rema para com todos nós. E já te agradeço, Deus, por tudo que tens feito a nós. E agradeço, papai, por nos dar mais uma oportunidade. E na autoridade que há no nome e no sangue de Jesus, fica conosco e nos abençoe com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, nós recebemos da parte de Deus, todos os dias, mais uma oportunidade de nos autoavaliarmos. O que significa isso? Todos os dias, Deus vai requerer de nós uma varredura espiritual em nosso ser para que nós possamos ter certeza de quem nós somos em Cristo Jesus. Isso vai ocorrer todos os dias na nossa vida, todos os dias nós teremos a oportunidade de meditarmos, de avaliarmos e compreendermos quem de fato nós somos, até mesmo a oportunidade de avaliarmos, nos avaliarmos na condição em que vivíamos, ou quem nós éramos, quem nós somos agora e quem nós queremos ser. Deus sempre nos dá essa condição. Aqui, quando Jesus conta essa parábola, Jesus usou aqui uma ilustração para que o homem pudesse avaliar o seu estado, seja natural, normal, espiritual ou físico, para que o homem pudesse avaliar sua vida em todos os sentidos, todos os contextos, onde ele pode lhe alcançar, se eu posso dizer assim, como nós podemos nos alcançarmos, digamos que é o chamado domínio próprio. O que nós fazemos para que nós possamos, que nós podemos fazer para que nós possamos nos melhorarmos, o nosso ser, nos melhorarmos na nossa condição de vida, ou quem nós queremos de fato ser, ou quem nós somos. Então, a palavra vai dizer, Jesus diz que havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendamente. Ou seja, o homem vivia no mais alto luxo. Já quero deixar claro aqui que todos nós que aceitamos a Jesus, ninguém de nós temos que fazer voto de franciscano. O que é isso? De viver na piedade. Viver a piedade, viver às vezes na escassez, talvez para demonstrar uma certa santificação, ou para demonstrar um certo sacrifício que talvez agradaria a Deus, ou demonstraria para as pessoas, de fato, quem nós somos, ou o que queremos ser. Então, não quer dizer que nós temos que ser miseráveis, ou maltrapilhos, ou pobres, para demonstrar ou para testemunhar a santidade, para que as pessoas vejam isto em nós. Isaías 1:19 já diz que, se nós quisermos e se nós ouvirmos, nós vamos desfrutar ou viver ou comer do melhor desta terra. Mas aqui a palavra faz questão de frisar como, digamos, como um exemplo a ser seguido por nós, no que diz respeito às riquezas. Não que não as podemos ter,
Mas como administrar? Nós, como já falei aqui em várias aulas, que nós, como mordomos, ou maior e domos é casa, como nós vamos administrar aquilo que o Senhor confiou a nós? Aí a palavra vai dizer no versículo: havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia enfermo ou cheio de chagas à porta daquele. Aí entra o referencial diferencial. O mendigo jazia, ou seja, estava sempre na porta daquele rico, padecendo dificuldades, enfermidades, com chagas e padecendo necessidade. E não havia compaixão por parte do rico, segundo a palavra, porque o versículo 21 diz o quê? Diz que ele desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, ou seja, ele não se alimentava, ele desejava. Eu já passei por isso. Já passei por isso. De desejar alimentar com o que sobrava da mesa das pessoas. Às vezes, até no prato, depois que todo mundo comia. Eu já passei por isso na minha infância. Não é fácil. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Eu nunca utilizei, mas eles falam que pessoas que têm feridas, aquelas doenças, né, hoje tem outros nomes, né, que é problemas que, devido à má circulação sanguínea, chagas são abertas, feridas, e não cicatrizam nunca. Então, as pessoas dizem que os cães têm uma enzima na língua que faz cicatrizar qualquer tipo de ferida. E é lógico que a palavra diz o quê? Aqui, a palavra diz que os cães vinham lamber-lhe as chagas, ou seja, que cães seriam esses? Não é? Às vezes vem lá da rua, e etc. E tal. Não vamos entrar nessa questão. Mas, vamos ver o versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O que é seio de Abraão? É lugar de descanso, lugar de delícia, lugar de refrigério, lugar de recompensa, lugar onde as pessoas vão receber o seu galardão. Talvez por ter passado por aflições, sofrimentos, e às vezes agradecendo e engrandecendo o nome de Deus, atribuindo a Deus, não o culpando, mas dando-lhe graças por tudo que está passando, porque se está passando é pela permissão de Deus. É muito comum nós atribuirmos e culparmos a Deus, talvez por situações pelas quais passamos e achamos que não vamos suportar. Porque a palavra do Senhor diz que, Romanos 8, diz que nós somos conduzidos pelo Espírito, não é? Romanos, no capítulo 8, eu quero até ler para vocês o texto, depois eu volto para cá. Diz assim, 8:18, fala das primícias do Espírito Santo, fala da esperança, da intercessão e da eleição. O versículo 18 diz assim: porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, aflição do tempo presente, era o que o mendigo passava. Então, quer dizer, nesse tempo presente, ou o tempo que ele estava à porta do rico, o tempo que ele desejava se alimentar com a migalha que caía da mesa do rico, com os cães vindo lamber as suas chagas, ou as feridas. Então, a palavra diz o quê?
O apóstolo Paulo aqui está dizendo que ele tem certeza de que a aflição deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E mais, no versículo 19, ele diz assim, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. No caso lá, aquele homem rico, né? A criatura, ou a ardente expectação, espera, a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E quem são eles? Somos nós, que somos chamados para testificar, para testemunhar do amor de Cristo. E agora, muitas criaturas estão por aí perecendo, padecendo aflições, dificuldades, as mais diversas, e aguardando ver em nós essa diferença. Porque a palavra fala assim, olha, a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Ou seja, pela tradição que vivemos de outrora, dos nossos pais, nossos antepassados, nós ficamos sujeitos, submetidos à vaidade ou costumes pagãos, ou até mesmo a chamada tradição dos nossos pais. Porque, olha só, por causa de quê? Mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança, versículo 21, de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que nós aprendemos com isso? O versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Olha, aqui nós vamos ver que aconteceu que o mendigo morreu, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. A diferença começa aí. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico morreu e foi sepultado. Vou contar algo para vocês aqui. Talvez eu já tenha falado aqui, não me lembro. Eu tenho aqui em casa, eu acho que eu já falei isso. Eu tenho na minha casa um disco de DVD de uma mulher chamada Lucy. E ela foi acometida por um câncer no fundo do olho. E o estado dela ficou gravíssimo, gravíssimo. E ela foi fazendo tratamento, ela disse que no fundo do olho dela chegou a dar bicho. E chegou um nível, a enfermidade dela, chegou num ponto que o médico, da última vez, falou, tudo o que podíamos fazer para você, já fizemos. Agora, é só Deus. O médico faltou dizer, vá morrer na sua casa. E ela voltou para casa. E quando ela voltou para casa, ela se sentiu muito mal. E ela disse que parece que ela teve um desmaio no saguão do hospital. E ela disse que quando ela acordou, ela estava na porta da casa dela, dentro de um ônibus. E a pessoa acordou ela, despertou ela e falou, moça, chegou no seu ponto. E ela falou, mas como eu cheguei aqui? Ela falou, um homem de branco te colocou dentro do ônibus e mandou a gente te deixar aqui. E diz ela que foi para casa. E a família a isolou.
porque ela disse que aquela enfermidade, embora fosse no fundo do olho dela, cheirava mal. E a família a abandonou. Eu não sei se vocês repararam, eu já fiz muitas visitas a pessoas com esta enfermidade. Parece que o ambiente exala um cheiro diferente. E ela disse que a família a abandonou e ela tinha sido desenganada. Mas diz ela que quando ela estava para morrer, ela disse que quando chegou o dia dela morrer, a morte veio buscá-la. E diz que a morte é muito feia e vê uns seres, todos parecia que eram de vestes escuras, seres das trevas, que veio para buscá-la. E nosso irmão da mata chegou aí. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Pastor, amém. A irmã Lucy, ela disse que quando a morte veio buscá-la, veio seres estranhos, mas vieram também os anjos do Senhor. Ela disse que os seres das trevas não têm cuidado. Sabe, eles vêm para buscar de qualquer jeito, mas só que os anjos do Senhor, eles vêm com espada desembainhada para defender os santos que dormem no Senhor. E aí, os anjos vêm para defender. E ela diz que naquela hora, os anjos a tomou e levou para um lugar. E foi levando ela pela mão e foi mostrando, e diz ela que de repente ela chegou em uma sala que tinha um trono maravilhoso. E nesse trono havia um ser, assim, o rosto, diz ela que o rosto era como a luz do sol, ela não conseguia olhar para ele. E ele começou a mostrar a ela todas as coisas nas regiões celestiais, foi mostrando tudo. Mostrou o inferno, mostrou muita gente que ela conhecia no inferno, ali atormentada. Ela via barulhos de corrente e via chamas azul, muita gente gemendo, muitas vozes gemendo, ela escutava. E ela falava que viu o pai dela em uma cama acorrentado e atormentado. E aí essa irmã Lucy, o que ela fez? E aquele ser foi caminhando com ela e mostrando ela as coisas. E de repente ela achou o lugar tão maravilhoso porque ela parou de sentir dor. Ela parou de sentir dor, ela não sentia mais dores, e ela decidiu então falar com ele: Senhor, eu quero ficar aqui. Ela disse que naquela hora que ela falou que ia ficar, ele mostrou o velório dela, mostrou as pessoas ali, alguns dizendo que ela descansou, outros chorando, outros como se nada tivesse acontecendo, e foi caminhando com ela e mostrando ela aquilo tudo. E quando chegou a hora do sepultamento dela, ele mostrou a ela a viatura, o carro da funerária vindo pela rua de baixo, para chegar na porta da casa dela e parar para fechar o caixão para conduzir o cortejo para o sepultamento. E aí, meus irmãos, quando pegar a tampa do caixão, para tampar o caixão, o Senhor falou: você tem que voltar agora. Mas, Senhor, eu quero ficar aqui. Não, você vai voltar e vai dar testemunho do que você viu aqui, porque ainda não é o seu tempo e a sua obra ainda não está concluída. E você tem muitas almas para divertir, para que não venha para aquele lugar de tormento que eu te mostrei. E quando ele falou isso, irmãos, que ela tinha que voltar, e ela aceitou, ela sentou no caixão. Não ficou ninguém na sala. Isso me traz uma lembrança. Quantas e quantas vezes nós oramos para que alguém se ressuscite?
Quantas e quantas vezes nós oramos para alguém ser curado? Quantas e quantas vezes nós oramos para alguém ser liberto? E quando o milagre acontece, às vezes nem nós mesmos cremos. Porque ia haver um culto ali, né? Naquele momento ali, uma oração, alguma coisa. Às vezes alguém pediu o Senhor para dar a ela mais uma oportunidade. Então, quando ela sentou no caixão, irmãos, ninguém ficou na sala. E no depoimento dela, ela fala que até naqueles dias, os familiares dela dormiam com a luz acesa, com medo dela, porque ela estava morta. E ela diz que quando ela estava lá naquele lugar, com aquele ser maravilhoso, ele falou: Eu vou te operar. E eu vou deixar uma marca em você que homem nenhum vai duvidar que eu te operei. E diz que deixou registrado no fundo do olho dela: Jesus de Nazaré. E quando ela voltou ao médico para fazer um exame de rotina, o médico olhou o olho dela e falou: Quem te operou não é deste, porque homem nenhum poderia te operar e deixar a marca, uma inscrição que está gravada no seu olho. É muito interessante o testemunho. Eu falei aqui um pouco resumido por causa do nosso tempo. Mas aqui na parábola, quem chegou agora, né? A bispa Cleitiane está aí, né? Já chegou por aí, seja bem-vindo. Nós estamos lendo Lucas 16, a partir do versículo 19, estamos falando do rico e do Lázaro. Então aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Está aí a diferença. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão e o rico morreu e foi sepultado. Mas no versículo 21, o que diz aqui? E no Hades, o que significa esta palavra Hades? Tem a ver muito com aquele shampoo que as mulheres gostam muito. Hoje não vou falar sobre isso, mas depois vou explicar. Hades significa habitação dos mortos, lugar de tormento, onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. É o significado da palavra Hades. E estando no Hades, ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Agora nós vamos ver o que a diferença do que nós lemos em Romanos 8. Porque a ardente expectação da criatura aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Durante a passagem dele na terra, talvez sendo rico, desfrutando de tudo que ele queria ou podia, ele era mais criatura do que filho, porque vivia a ignorância, a arrogância, a soberba. E agora, ele estando no Hades, ou seja, estava agora no inferno, literalmente falando, ele ergueu os olhos e viu agora Lázaro recebendo a sua recompensa. E ele clamou. Sabe o que nos chama a atenção? Por que não clamamos agora? Por que não adquirimos créditos com o Senhor? Porque quando a gente precisar, Ele está pronto para nos socorrer. Agora, ele clamou e disse: Abraão, meu pai. Agora sim, ele tem um pai. Ou tem alguém que ele pode chamar de pai. Não é assim que nós fazemos com Deus? Deus é nosso pai. Ou é alguém que nós podemos chamar de pai, ou buscarmos socorro nele. Porque o salmista diz que ele é o nosso alto refúgio, nosso socorro bem presente no dia da angústia. Então, por que não chamá-lo de pai agora? Por que não fazermos nossa declaração de filho obediente?
temente, filhos fiéis. Agora, como ele fez, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Esta palavra é muito subjetiva, essa palavra é muito pesada. Essa palavra, ela nos leva a ter várias formas de pensar sobre ela, vários entendimentos, porque essa palavra vem de misericórdia, vem de estado miserável em que um homem pode se encontrar. E córdia vem de cordialidade, de coração, de cores. Então, misericórdia é um estado de lástima, um estado em que o homem pode se encontrar e agora está dependendo de algo que ele não pode produzir por si mesmo. Alguém tem que fazer por ele. Tem misericórdia. Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Agora, o que ele queria? Manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. É o tormento eterno. É a perdição eterna. Ou seja, este lugar o fogo nunca para. O verme nunca morre. É o lugar de tormento. Então, é o Hades. É a habitação dos mortos. Mas, disse, porém, Abraão, filho. Abraão chamou de filho. Lembra-te de que recebeste os teus bens em vida. Ou seja, você passou pela vida. Você viveu o luxo. Você viveu tudo. Você teve tudo aqui. Você não teve Deus. Você não teve salvação. Mas você teve tudo o que você almejava. Não é? Hoje nós podemos dizer, alguém pode ter tudo, pode viver tudo, pode viver o luxo, pode viver todas as coisas, se ele não tiver Jesus, ele não tem nada. Se ele não temer a Deus, ele não tem nada. Se ele não tiver Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele não tem nada. Então, olha só, você recebeu seus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado, é o galardão, é a recompensa. Este é consolado e tu é atormentado. No Salmo 37, versículo 25, Deus deixa registrado assim: fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Ou seja, tem recompensa para aquele que é justo. Tem recompensa para aquele que é fiel. Tem recompensa para aquele que devota a fidelidade a Deus. Tem recompensa para aquele que se declara filho e que obedece às instruções e os ensinamentos do Pai. Olha, Salmo 37, 25. Olha, ou melhor, o versículo 5 também do mesmo Salmo. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará por você. E lá no versículo 25 diz, fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Que coisa boa. O Senhor deixa registrado para nós. E ele disse, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá poderiam passar. Vou contar algo para vocês. Diz que um homem, né, a palavra do Senhor diz que todos nós temos a nossa cruz. Talvez não conseguimos entender a dimensão dela, o porquê dela, porque causa a temos conosco, mas cada um tem a sua. E diz que um cidadão, dois
homens foram convidados a visitar o depósito das cruzes. E Jesus disse isso, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me segue. E eles estão ali, e o homem, sem ver a sua cruz, já começou a reclamar do tamanho dela. Essa cruz, não sei não. Vamos lá ver. Aí alguém falou, não, só às vezes não é tão pesada, e etc e tal. E quando ele chegou lá, de fato, a cruz não era aquela cruz pesada, porque a minha Bíblia diz que Deus não nos dá o fardo maior do que podemos carregar. Então ele manda tudo na justa medida. E ele começou a reclamar, mas de repente ele achou a sua cruz e não era tão pesada. Mas ele começou a murmurar por causa da cruz, por causa da carga que ele teria que levar, mas aceitou. E o outro amigo lá que estava com ele, então a cruz dele era maior. Mas ele disse: se é essa que Deus tem preparado para mim, eu vou levá-la. Vou levá-la de bom grado e Deus vai me dar força, Deus vai me ajudar e eu vou chegar ao meu alvo, ao meu objetivo, que é a salvação em Cristo Jesus, assim como ele ordenou. Então eles já vão ali, né, cada um levando a sua cruz ali, e de repente aquele homem da cruz já menor, já pequena, falou: ah, não, essa cruz está muito pesada, eu vou cortar um pedaço nela. E ele jogou a cruz no chão e pegou uma ferramenta e está cortando, e o outro seguiu o seu caminho. Ele continuou: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. E o homem já vai pelejando, de repente, aquele que cortou o pedaço passou. Mas quando chega mais adiante, está lá o homem tirando outro pedaço na cruz. E ele continuou: segura na mão de Deus. E continuou. Daí a pouco outro passou. A cruz estava mais leve. E fez assim por várias vezes na jornada. Mas no fim da jornada havia um abismo. E o anjo, com a espada desembainhada, disse: você chegou no fim da sua jornada. É o fim da sua vida. Agora há um abismo aqui. E para transpor este abismo, a cruz que você trouxe, ela será a ponte que você vai usar para transpor o abismo. E aquele que chegou com a sua cruz com dificuldade, com a cruz mais pesada, o anjo falou: jogue a sua cruz. Ele jogou a cruz e atravessou. E assim que ele atravessou, o anjo pegou a cruz pela ponta, assim a cruz caiu dentro do abismo. Pegou fogo antes de chegar lá embaixo. E ele falou com aquele homem que cortou a cruz: agora jogue a sua. E ele jogou, mas só que ela faltava pedaços. Ela não deu o comprimento, a cruz caiu. Pegou fogo antes de chegar lá embaixo. E o anjo falou com ele assim: voltar, você não pode. Tenta pular. E pulou também. E desceu para o abismo. Aqui ele está dizendo: olha, agora está posto entre nós um grande abismo, entre nós e vós, de sorte que quem está aqui não passa para lá, e quem está lá não passa para cá. Olha só, e mais, ele disse: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai. É um negócio interessante isso. Mandar a casa do pai ou de alguém. Ou desejarmos que alguém tivesse ido à nossa casa ou que talvez nós tivéssemos ido à casa de alguém.
visitar alguém, ou seja, na prisão, ou quem está enfermo, ou quem está acamado, ou quem está passando por algum tipo de dificuldade. Mandes à casa do meu pai. Olha só onde vai dar isso. Pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Tenho 5 irmãos, mas mande alguém avisá-los. E como as pessoas têm sido avisadas? Como o evangelho tem sido difundido, tem sido propagado pelas redes sociais, às vezes de alguns distorcendo alguma coisa, mas serve de alerta, alguns por vanglória, alguns por contenda, alguns por ambição, alguns por querer glória para si, mas de uma certa forma o evangelho está sendo divulgado e ele está dizendo: mandes à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles sejam advertidos, para que não venham também para este lugar de tormento. Aí nós vamos lá em Atos 16:31, quando o carcereiro pegou a espada e ia se matar, porque houve um terremoto e os alicerces se romperam. E aí Paulo fala: não te faças nenhum mal, porque nós estamos todos aqui, ninguém fugiu. E o carcereiro pergunta: o que devo fazer para me salvar? A resposta foi: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, basta crer somente. Basta crer e testemunhar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e ainda leva para morar no céu. Esse Jesus maravilhoso que nós devemos apresentar aos nossos entes queridos, às pessoas que vivem à nossa volta, as pessoas que estão próximas a nós ou do nosso lado. É esse Jesus que nós temos que apresentar. Como ele fala: mande lá na casa do meu pai para divertir os meus irmãos. É isso que a palavra está dizendo, nós temos que advertir enquanto pudermos, nós temos que... Eu ainda não assisti esse filme, mas de tanto, eu conheço o filme de tantas pessoas falarem. A lista de Schindler. Schindler morreu pobre, porque ele salvou muitos judeus do Holocausto, da covardia de Satanás na pessoa do Adolf Hitler. Então, Schindler morreu pobre dizendo: se eu tivesse mais dinheiro, eu compraria mais vidas ou mais almas. Porque aqui nós vemos o diferencial na parábola do rico e do Lázaro. De que forma? Ele tinha recurso, ele tinha condição, meus irmãos, de acolher o pobre, acolher o necessitado, acolher o que está em dificuldade, de contribuir. Olha para vocês ver hoje, nós aqui, nós, Ministério Apostólico Kadosh e outros, né, dessa equipe abençoada aí que me ajudam a mandar comida e suprimento, né, suprindo as necessidades daquele povo de Moçambique. A gente teria que se preocupar com isso se não quiséssemos? Nós faríamos o que quiséssemos com o nosso dinheiro e não ia ajudar a ninguém, não é? Mas olha só que maravilha que é você ter condição e ajudar e depois, mais tarde, não ser cobrado por isso, porque você teve condição de ajudar e não ajudou. Porque se Jesus chegasse aqui agora, muitos homens iriam decretar a sua crucificação, sua prisão, seus açoites de novo. Mas a palavra diz que Jesus deixou bem claro que quando nós fazemos a um dos nossos irmãos pequeninos, é a ele que nós fazemos. Na condição que nós temos aqui hoje, preocupar com Moçambique, com aquelas pessoas que estão passando dificuldade, irmãos. O Moçambique é um país comunista. E essa última vez que eu enviei dinheiro para lá,
dinheiro ficou retido lá no país porque mudaram a forma, sabe? Não é a mesma modalidade. Sabe o que aconteceu? O dinheiro ficou retido. Foi um custo. Levei mais de 10 dias, achei que não ia recuperar o dinheiro mais. E paguei os impostos, tanto para enviar despesas e para trazer de volta. Enquanto isso, eles não passaram provações porque eu enviei outra por outro sistema. Eu tive que mandar o dinheiro para Estados Unidos, para dos Estados Unidos, né, pessoas, missionários que estão nos Estados Unidos, né, e graças a Deus eu tenho amizade com vários que estão lá, e inclusive tem uma que é do nosso Ministério de Bambus, a missionária Solange. Então, eu mandei para a conta deles, para eles mandarem para Moçambique, porque o sistema comunismo lá está fazendo de tudo para que as pessoas não recebam ajuda humanitária. E Jesus deixou isso claro, porque muitas vezes, talvez, por questão de honra, ou, digamos assim, de honrar a figura que nós vemos, talvez nós faríamos por Jesus, mas olha só, o que Jesus falou? Anote aí, Mateus, para você ler depois. Deixa eu procurar aqui, Mateus. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Fala de quê? Da vida eterna e do castigo eterno. Olha só, versículo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mas, versículo 41. Mas dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. É desse jeito. Então Jesus já deixou claro para nós. Aqui, Atos 16, 31. Capítulo 16 de Lucas, agora no versículo 30. Aí ele vai dizer o quê? Abraão vai responder, versículo 29. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos.
Ele está dizendo, olha, tem os profetas, tem profeta aí pregando a palavra, tem profeta aí falando a verdade, mas tem falso profeta dando profetada também. E a gente cai se a gente quiser, porque nós estudando e conhecendo, aprendendo palavra, nós vamos aprender justiça. Nós vamos aprender a buscar a confirmação de Deus, para a gente não tomar profetada, ficarmos frustrados com a palavra do homem e ficar com raiva de Deus. Então, o nosso adversário, ele também entrega profecia. Ele entrega profetada também. Porém, cabe a nós, como seres racionais, dotados de entendimento, buscar discernimento, buscar revelação em Deus, buscar confirmação em Deus. Aí ele vai dizer, eles têm Moisés e os profetas, por que não houve a Moisés e os profetas? Por que não houve a palavra pregada? Por que não houve o evangelho anunciado? Por que ou não houve? Porque, olha só, tem diferença entre escutar e ouvir. Aquilo que a gente escuta, olha só, passa aqui e sai por aqui. Mas agora, quando a gente ouve, entra por aqui e desce para o coração. Isto significa ouvir. Eu ouvi de bom grado. Eu ouvi atentamente. Eu ouvi e tomei posse. Eu ouvi e fui advertido. Isso é que a palavra nos diz. Então, eles têm Moisés e os profetas, ouçam. E ele diz, não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Sabe o que isso aqui se refere? A dureza do coração do homem. Josilene e Natália, seja bem. A dureza do coração do homem. Sabe o que significa isso? Que a palavra nunca vai deixar de ser pregada enquanto Jesus não voltar. Mas Deus disse assim, existirão aqueles que endurecerei o coração, porque estes já são predestinados à perdição eterna. Por isso é que, às vezes, quando a gente vai pregar para certas pessoas, dá vontade de fazer eles converter na imposição de multa. Ou gente que conhece a palavra e vem para você cheio de argumentos, tentando justificar seus erros com base na palavra. É desses que ele está dizendo. Olha, quem sabe se algum morto for lá falar com ele, ele vai se arrepender. Se eles têm Moisés, os profetas, e não escutam o vivo, imagine se o morto voltar. E mais, porém, Abraão diz, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão. Ainda que, essa palavra significa, olha, tem gente que ainda crê, né, na doutrina da reencarnação. Não existe isso não, irmãos. Não existe não.